Bom dia a todos. Tal como prometido, eu vou voltar a fazer um vídeo. Desta vez vou falar de um outro problema que também tem sido muito abordado por vocês nas consultas que eu tenho dado e também em alguns comentários que me têm chegado. E o tema que eu decidi abordar hoje são os problemas de sono. E isto porquê? Os problemas de sono já têm sido uma realidade que faz parte da vida de muitos de nós, mas mesmo para quem nunca teve problemas de sono, tem vindo a verificar-se um crescimento exponencial nos problemas e nas dificuldades nas rotinas de sono com o surgimento da Covid-19. Há muitas pessoas que não estão a conseguir dormir, seja no simples processo, na fase de adormecer, seja porque acordam várias vezes durante a noite e depois não conseguem voltar a adormecer e deixam-se ficar, portanto, acordadas, a mexer no telemóvel, a deambular pela casa, ou seja, simplesmente porque depois também dormem até muito tarde, desregulando completamente as suas rotinas de sono. E eu sei que, portanto, que isto está a causar uma ansiedade tremenda nas vossas vidas, porque o sono é uma necessidade fisiológica de todos nós, portanto o sono é reparador, serve para reparar a nossa mente, o nosso cérebro, e se nós não estamos a conseguir descansar e se não estamos a conseguir dar ao nosso corpo o descanso necessário através do sono, automaticamente nós não vamos conseguir estar bem e levar a cabo todas as nossas outras funções diárias. Efetivamente, se já era complicado para nós quando tínhamos dificuldades pontuais em adormecer, quando tínhamos insónias, agora a situação tornou-se ainda pior, não é? Porquê? Porque nós estamos um bocadinho em alto mar à deriva, não é? Estamos um bocadinho como se fôssemos tripulantes de um barco que ficou sem capitão ou então que tem muitos comandantes. Porquê? Porque temos os nossos políticos a falar connosco, temos muita gente a transmitir-nos informações dispares, informações distintas, acabamos por ser sobrecarregados por vários canais de informação, com excesso de informação. Este excesso de informação portanto, aquilo que está a acontecer atualmente é que essa informação, na sua grande generalidade, é destrutiva, portanto, é derrotista. As notícias não são animadoras e muitas das vezes também falsa, porque esta é uma fase na qual há uma fácil proliferação de notícias falsas, de mentiras, para causar o pânico nas pessoas. Isto leva a que o nosso corpo se mantenha em constante estado de alerta, o que não facilita os padrões de sono. E realmente, tudo aquilo que acontece quando nós estamos acordados, portanto, todos os problemas que vamos gerando quando estamos acordados, todos os pensamentos negativos que nós vamos cozinhando quando estamos acordados, e esse é um processo do qual nós muitas das vezes nem sequer nos apercebemos, este cozinhar, este baking de pensamentos negativos que estamos a fazer, vão para uma gaveta de pensamentos negativos, não é? Está lá guardado, e ao longo do tempo, ao longo dos dias, vão lá ficando, vão se adensando, vão se juntando e nós não os tratamos. E eles precisam automaticamente se manifestar de alguma maneira. O sono é, sem dúvida alguma, uma forma, não é? Um dos nossos processos do cotidiano, no qual os nossos problemas recalcados, as coisas que nós não estamos a tratar, as coisas que nós não estamos a aceder e a processar, portanto o sono vai sofrer com esses mesmos problemas e com esses pensamentos negativos. Coisas que nós pensamos que aconteceram e coisas, inclusivamente, que ainda não aconteceram. Isso é algo que está muito a ocorrer com o Covid, certo? À medida que
que as notícias vão sendo cada vez mais destrutivas e menos animadoras, e o nosso medo e a nossa ansiedade vão crescendo, é muito fácil, dentro da nossa gaveta de pensamentos negativos, nós colocarmos efetivamente aquilo que está a acontecer e que nos chega, mas também começarmos a colocar pensamentos, medos, preocupações que ainda não aconteceram. Portanto, medos e ansiedades antecipatórias, coisas que nos preocupam e que ainda nem sequer ocorreram. E é precisamente através do sono, através dos nossos sonhos, que nós conseguimos muitas das vezes abrir essa gaveta que durante o dia nos esforçamos para manter fechada, né? O sono é reparador precisamente na medida em que, através dos sonhos, tenta limpar esses problemas que muitas das vezes ficam ali escondidos nessa gaveta. Nós muitas das vezes temos assim sonhos um bocadinho esquisitos, um bocadinho estapafúrdios, que nós nem sequer conseguimos perceber bem de onde é que eles vêm, e é precisamente nesse sentido que eu estou a falar, né? Os sonhos, há imensa investigação que vai precisamente nesse sentido. Não se tratam de premonições, nem têm um caráter místico, são simplesmente trabalho do inconsciente enquanto nós estamos a dormir e servem precisamente para que nós consigamos lidar, para que o nosso corpo consiga lidar com as preocupações que nós vamos acumulando quando estamos acordados. Preocupações essas reais ou preocupações imaginárias que decorrem da nossa interpretação dos problemas e que não têm necessariamente que ser verdade, mas que nós vivemos como tal. Agora com o Covid acontece mais porque nós não estamos a conseguir lidar com estas mudanças que estão a acontecer na sociedade, com estas mudanças abruptas, e como tal, como não estamos a conseguir lidar com estas mudanças, o número de preocupações aumenta. Há preocupações novas e vão também buscar e exacerbar preocupações e sintomas antigos que vêm ao de cima, um bocadinho como algo que submerge, né? que emerge, peço desculpa, e que acaba por ficar mais ativo agora com esta preocupação do vírus, da pandemia. O que acontece é que a preocupação, ou seja, o medo, leva a que nós tenhamos uma incapacidade para nos organizar mentalmente. Nós não nos conseguimos organizar mentalmente. Há muitas regras novas, há muitas mudanças novas, há pessoas que eram solitárias e agora deixaram de ser solitárias porque se veem obrigadas a viver com a família. Portanto, têm que viver juntamente, como têm que viver com a família em casa. Se já eram solitárias, estão com uma dificuldade acrescida em, portanto, conseguir fazer estes convívios. Por outro lado, outras pessoas que estavam habituadas a conviver com demasiada gente estão a lidar mal com este isolamento, quando este isolamento é forçado. Pessoas que já se davam mal, portanto, casais, familiares, amigos, etc., vêm-se agora forçados a conviver 24/7 e veem ou dão-se ainda mais conta de que estão no meio de relações que se calhar são um bocado tóxicas, nas quais já não se sentem realizados, portanto ainda é mais difícil este convívio. O que significa que, sendo que é um período de mudanças abruptas, um período de grande ansiedade, de grandes medos e de grandes preocupações, os nossos sonhos vêm ainda mais carregadinhos de frustração, não é? Porque nós não estamos a conseguir lidar com todas as emoções, com todos os pensamentos que vão ocorrendo durante o dia. Emoções e pensamentos novos, decorrentes das novas mudanças, e também os anteriores que já lá estavam e que vão então emergindo decorrentes da pandemia. E precisamente é preciso tirar algum momento também para conseguir perceber que, se isto está a acontecer, também será um bom momento para refletir sobre a toxicidade de algumas relações na nossa vida, que muitas das vezes estamos a escolher acumular, estamos a escolher esconder e que podem estar na origem dos nossos problemas de sono. Porque há muitas pessoas que vêm até mim e que de facto dizem que têm problemas de sono, que não estão a conseguir dormir
mas esses problemas de sono não têm a ver com uma origem fisiológica propriamente dita, mas têm sim a ver com aquilo que é realmente ao que nós chamamos o que nos tira o sono. E o que nos tira o sono são precisamente relacionamentos tóxicos, são precisamente pensamentos tóxicos, pessoas tóxicas que levam a que nós não sejamos capazes de gerir eficazmente as nossas emoções, e tudo isso então se vai manifestar nos nossos sonhos e no nosso padrão de sono, ok? Temos nesta altura muitos medos relacionados não só com aquilo que é o nosso padrão normal de funcionamento, mas também medos relacionados com as doenças, com o contágio, com a incerteza do dia da manhã, com a falta de dinheiro, com a falta de emprego, e os sonhos são então protetores na medida em que, como eu já vos disse, tentam fortemente resolver durante o sono estes conflitos dispersos, não é? E que estão na nossa mente, não é? Na nossa gaveta de preocupações, e que se manifestam durante o sono. Obviamente que acontece, e isto é indissociável, que há pessoas que me podem perguntar, então, mas se os sonhos são reparadores, porque é que eu muitas das vezes sinto que precisamente por sonhar eu não consigo dormir, não consigo descansar? Certo, porque os sonhos acontecem numa fase do sono em que existe menos agitação motora, portanto, o corpo está mais relaxado a nível muscular, a nível físico, mas a nível cognitivo está muito ativo, porque está precisamente a tentar processar a informação cognitiva que os sonhos estão a tratar. Então, se nós sonhamos muito, se essas preocupações continuam na nossa mente durante a noite sobre a forma de sonhos, porque precisam de ser resolvidas de alguma forma, então efetivamente estamos cansados porque continuamos a processar durante a noite. Efetivamente também não ajuda quando nesta fase, quando neste período de pandemia, existe uma facilitação e uma desorganização ao nível das rotinas e dos horários que leva a que as pessoas não sejam capazes, isto já acontecia antes, porque efetivamente tudo aquilo que já acontecia antes é exacerbado agora, mas também para quem isto não acontecia antes e está a acontecer agora, que é facilitar na hora de ir para a cama, facilitar na hora de acordar, leva a um completo desequilíbrio ao nível das rotinas de sono, ao nível dos ritmos circadianos e muda completamente tudo. Ok. Agora, aquilo que é muito importante perceber é que, efetivamente, relativamente aos problemas de sono, e quando as pessoas dizem eu preciso resolver urgentemente os meus problemas de sono, eu preciso de dormir bem, eu não estou a conseguir dormir, as pessoas têm que perceber que os problemas de sono não se resolvem à noite antes de ir para a cama, certo? Os problemas de sono têm que se resolver logo de manhã, quando acordamos. Isto porque, quando nós acordamos, nós temos, aliás, não é quando nós acordamos, é ao longo do dia, é sempre ao longo do dia, são processos químicos que acontecem no nosso corpo, sempre, incondicionalmente. Nós temos uma série de hormonas, como o cortisol, temos uma série de neurotransmissores, como a adrenalina, que são responsáveis pelo medo, que são responsáveis pelo processamento da ansiedade e das ameaças e tudo mais. Agora, aquilo que acontece é que no início do dia é quando nós queremos que este tipo de substâncias estejam mais ativas e é, portanto, precisamente nesta fase inicial do dia que nós nos devemos engajar, que nós devemos, portanto, envolver-nos nas atividades físicas, ok? É por isso que é muito importante na criação das rotinas e da higiene do sono, criar o hábito de tentar levantar cedo. Eu sei que nesta fase isto é difícil, não apetece rigorosamente nada, porque muitos de nós estamos sem trabalhar ou trabalhamos a partir de casa, o que facilita um bocadinho os nossos horários e as nossas rotinas, mas de manhã é quando o corpo está mais ativo, é quando nós queremos libertar mais estas hormonas e estas substâncias fisiológicas, porque é esperado que ao longo do dia elas vão diminuindo e não que se mantenham em cima. Por isso é que eu tenho sempre dito que é preferível, a partir de uma certa hora, não consumir determinadas substâncias, como cafés, bebidas alcoólicas,
fumar. É também preferível não fazer exercício físico a partir de uma certa hora, porque o corpo fica demasiado ativado e é suposto que a partir de uma determinada hora, nomeadamente o final da tarde, os níveis comecem a baixar e o corpo se começa a preparar para dormir, ok? É também recomendado que a partir de uma certa hora não se comecem a assistir a notícias, porque essas notícias vão ativar os sistemas de ameaça, de defesa no nosso cérebro, porque são notícias bastante destrutivas e nós ficamos ansiosos e alerta, e também não é isso que se pretende. Portanto, guardem as vossas atividades mais para o período da manhã e da tarde, e a partir do final da tarde comecem progressivamente a desligar o vosso corpo, não é? A prepará-lo para a necessidade de ir dormindo, ok? Pronto. E isso é efetivamente a necessidade de criar os hábitos de higiene do sono. Isto é sempre ótimo para fazermos em qualquer fase, mas principalmente numa fase de pandemia, numa fase de mudança. É preferível que isto aconteça agora, certo? Até porque muitas das vezes, quando nós estamos na nossa vida normal, na nossa fase normal de vivência, não é possível nós fazermos isto, porque efetivamente os nossos ritmos de vida não nos permitem. Agora, uma outra dúvida que também expõe muito e que eu apontei aqui é relativamente aos medicamentos para dormir, e eu tenho uma opinião muito firme quanto a isso, que é: eu não sou a favor de medicação para dormir. E isto porquê? Porque a maior parte da medicação para dormir são benzodiazepinas, portanto são medicamentos que vão atuar ao nível de receptores que desligam completamente o corpo, mas isso vai um bocadinho de acordo... Ok, e vocês dormem, certo? Vocês dormem. Com maior ou menor dosagem vocês dormem. Mas o que é certo é que os problemas de sono a longo prazo têm outras causas associadas. Têm causas associadas que se prendem com uma má gestão emocional, com problemas que ficaram lá na gavetinha e que vocês não estão a conseguir aceder por qualquer motivo, vocês não estão a fazer um processamento emocional correto, vocês não estão a ponderar e a refletir sobre os vossos problemas, estão a escondê-los, não é? E isso vem tudo à noite, porque quando vocês estão na cama é mais fácil vocês porem-se a pensar sobre as coisas e efetivamente vocês não conseguem dormir, não é? E depois, quando sonham, essas coisas voltam a ser trazidas ao de cima, vocês acordam, têm pesadelos e acaba por ser um ciclo vicioso de grande ansiedade e de grande medo. O que é que acontece? A medicação para dormir, efetivamente, põe-vos a dormir um dia, põe-vos a dormir 2 dias. Quando aquilo cria a habituação, vocês já não conseguem dormir com aquilo, têm que aumentar a dose, têm que mudar a medicação. Quando dão por vocês, estão a tomar cocktails extremamente destrutivos que criam dependência e não se resolve nada. Portanto, era como eu vos tinha dito, os problemas de sono acontecem à noite, porque é à noite à partida que nós dormimos, mas começam-se a construir durante o dia, quando nós vamos acumulando na nossa gaveta uma série de pensamentos negativos e quando nós não os processamos corretamente e quando nós vamos experienciando emoções no seguimento desses pensamentos e não as conseguimos aceitar e não nos conseguimos autorregular. Portanto, é como quando varremos todo este lixo para debaixo do tapete, não o estamos a ver, estamos a evitá-lo, mas à noite, quando estamos na cama, começamos a pensar naquele lixo que está ali, que na verdade não está limpo, e às tantas vem uma rajada de pó que levanta o tapete e manda tudo cá para fora e nós estamos a viver os problemas à mesma, certo? Portanto, o tapete é o medicamento, esconde, mas não resolve. O que resolve é limpar, é resolver. Isso sim é a terapia. Os problemas de sono são problemas sérios, mas são quase sempre uma causa secundária, tirando algumas situações, de um problema maior, associado à ansiedade, associado a angústias e depressões, e essas sim precisam de ser tratadas e não são tratadas única e exclusivamente com medicação. Quem vos disse isso, disse-vos mal. Pronto, se quiserem ir pelo caminho mais fácil podem ir, mas não verão o vosso problema resolvido de forma alguma. Realmente é chegada a hora de nos permitirmos a cuidar de nós. Há realmente alguma coisa... Uma situação que eu reparo é que muitas das vezes eu respondo a muitos comentários, eu respondo a muitas dúvidas de pessoas e eu respondo-lhes, tento sempre responder-lhes da forma o mais desenvolvida possível, mas as pessoas não me estão a ouvir.
ou porque as pessoas não estão a ler aquilo que querem, ou porque as pessoas não têm paciência e estão cansadas para operar mudanças no comportamento, mas efetivamente permitir-se a cuidar de si significa tirar algum tempo para perceber o que é que está mal em si e perceber que se demorou tanto tempo a ficar doente ou a ficar cansado ou a ficar esgotado, porque é que também não aceita dedicar algum tempo a curar-se, não é? Tem que aceitar mudar, portanto, tem que aceitar operar as mudanças e seguir os conselhos e as dicas que nós, especialistas em saúde mental, lhes estamos a dar. Portanto, se efetivamente nós insistimos muito nas respirações diafragmáticas, nas meditações, no contacto com o momento presente, nos hábitos alimentares, na prática de exercício físico, é porque nós sabemos que isto funciona a longo prazo, não só nos problemas de sono, mas também nas outras sintomatologias e nos outros problemas que estão associados à Covid. Nós sabemos que isto funciona muito melhor do que qualquer pílula que um médico que não vos conhece de lado nenhum vos vai receitar numa consulta de 5 minutos, não é? Portanto, o permitir-se a cuidar de si é efetivamente isto, é seguir os conselhos que estão a ouvir e dar tempo ao tempo para operar as mudanças, saber que não será de um dia para o outro que isto vai acontecer e dar-se conta e saber aceitar que tem em si uma força indestrutível para conseguir recuperar. Nós temos algo que são os nossos mecanismos de coping, as nossas estratégias para resolução de problemas, que todos nós as temos, apesar de muitas das vezes alguns nos esquecermos. Estas estratégias de coping são ótimas para nós lidarmos com situações de crise, porque reparem, se nós não tivéssemos estas estratégias, nós já não estávamos aqui, não é? Portanto, não estávamos aqui a lutar pela nossa sobrevivência numa situação dramática como esta. Nós temos poder interno, nós temos um grande poder para ter mão no nosso bem-estar e para sobreviver a situações de crise. E se nós temos poder para isto, nós também podemos estimar-nos e cuidar de nós. E algo muito importante, e isto é algo que eu gostaria de dar há algum tempo, é o poder da relativização, e eu vou utilizar uma metáfora que é a metáfora da carta no correio, certo? Relativizar é só dar atenção ou só dar atenção devida a determinados assuntos, certo? E o que é que acontece? Nós recebemos muitas notícias, nós recebemos muita informação nesta fase, muita mesmo, ela está continuadamente a chegar. Nós também recebemos muitas cartas no nosso correio, não recebemos? Nós recebemos muita publicidade, recebemos muita porcaria. Curiosamente, nós só tiramos aquelas que queremos. As promoções, as contas, mas isso temos que tirar, não é? Cartas de entes queridos que já estávamos à espera, mas nós deixamos na caixa do correio o que nós não queremos. Então, porque é que nós também não fazemos uma seleção, não é? Daquilo que nós queremos manter em nós, aqui, na nossa cabeça. Porque, repare, nós não controlamos as cartas que chegam à nossa caixa de correio. Da mesma forma que nós não controlamos os nossos pensamentos. Mas nós controlamos as cartas que queremos levar para casa, abrir, ler e analisar. Portanto, há alguns pensamentos que nós não precisamos, nem somos forçados a manter, ok? E a ruminar e a matutar. Se eu vejo uma notícia, portanto, que me diz que efetivamente o número de mortes é errado e que estão a esconder-nos coisas e que isto é um complô, eu posso querer escolher ser a pessoa que acredita nisto e que rumina nisto e que vai passar o dia todo a pensar nisto, mas eu também posso querer ser o tipo de pessoa que sabe que atrás de um computador qualquer pessoa pode escrever isto, até eu, até você. Qualquer pessoa, uma pessoa maldosa, andavam aqui há uns tempos uns áudios a circular, uns áudios muito credíveis de uns supostos médicos, a dizer que isto colapsava os pulmões e que íamos todos morrer, ok? Que se vieram a comprovar áudios falsos, pessoas que provavelmente têm gosto em instalar a semente do caos na mente de pessoas vulneráveis, mais frágeis, ok? Portanto, eu não controlo o correio que me chega, mas eu controlo o correio que eu quero levar para casa, que eu quero ler. Isto é uma metáfora para os meus pensamentos. Eu controlo, sim, aquilo que eu quero manter na minha cabeça. Aquilo que eu não quero manter na minha cabeça, eu deixo-os ir quando eles tiverem que ir. Bem, deixo a porta da minha mente aberta para eles entrarem e saírem quando assim tiver que ser. Relativizo e não lhes dou importância que eles não merecem ter.
ok? Pronto, eu tenho estado aqui a falar um bocadinho sobre sonhos, sobre rotinas de sono, sobre higiene de sono também. Obviamente que nunca é demais dar-vos alguns conselhos da forma como vocês devem regular as vossas emoções. Eu fiz um vídeo a falar da autorregulação emocional que também já está no meu YouTube, mas existem também outras maneiras muito boas para fazer autorregulação emocional, nomeadamente a arte-terapia, portanto, a própria terapia, marcando uma consulta de psicologia. A Psique está a fazer consultas de psicologia a preços bastante acessíveis de acordo com as possibilidades de cada um, e a primeira é online, a primeira são todas online, a primeira é gratuita, mas também existem outras maneiras, não é? A arte-terapia através da escrita terapêutica, da pintura, o desporto, mas não o desporto compulsivo para sentir que se está a mexer e que está a fazer alguma coisa. Não, o desporto construtivo para que se mantenha ativo, para que liberte endorfinas, certo? A leitura e também a própria reflexão pessoal e o contacto com o momento presente. Agora, eu tenho aqui para finalizar algumas dicas da Associação Portuguesa do Sono. Qualquer pessoa as pode consultar, portanto estas dicas estão lá, e que são dicas efetivamente mais gerais, que não têm necessariamente que ver com a parte psicológica, mas que vão ajudar na construção da higiene do sono. A construção de uma higiene do sono é mais importante do que qualquer medicação que tomem. Eu insisto nesta ideia. Vocês acordam, tomam um banho, vestem-se, vocês praticam a vossa higiene pessoal. O vosso sono também precisa de ser higienizado, ok? Pronto, isto porquê? Porque o sono é muito importante, o sono limpa-vos, é durante a noite que vocês são limpos. Se não estiverem limpinhos aqui dentro, também não vão funcionar cá fora. Efetivamente, as 9 dicas da Associação Portuguesa do Sono são: tentar manter um horário regular de acordar e deitar. Isto é muito importante, certo? Portanto, vocês precisam de dormir à volta de 8 horas por dia, não precisam de dormir muito mais do que isto. E, efetivamente, podem facilitar um bocadinho mais, não quer dizer que tenham que acordar agora às 7 ou 8 da manhã, como dormiam anteriormente, mas, efetivamente, devem tentar manter um horário de despertar cedo, precisamente por causa da questão de, é precisamente quando vocês acordam, nessa fase mais cedo, que as vossas hormonas e que os vossos fluidos e todos esses, não é mecanismos, é esses, falta uma palavra, pronto, todas essas hormonas, todos esses compostos estão no nível mais elevado, e é quando eles devem ser gastos em atividades diárias, porque ao longo do dia vão baixando. Portanto, tentem levantar-se relativamente cedo, mais ou menos sempre à mesma hora, e deitar-se cedo. É difícil deitar-se cedo, porque como não existe a obrigatoriedade de se levantar cedo no dia a seguir, nós facilitamos um bocadinho. Ok, mas efetivamente, se vocês obrigarem o vosso corpo a levantar-se sempre à mesma hora, mesmo que tenham sono, o corpo também vai começar a sentir sono. Isto se também não andarem a fazer cestas e cestas durante a tarde, e vai saber que aquela hora é a hora de dormir, porque o nosso corpo é muito rotineiro, cria muitas rotinas. Ainda que essas rotinas nem sempre sejam conscientes, elas dão de si. E vai chegar ali àquela hora e vai ter necessidade de dormir. E, efetivamente, se à noite é mais difícil ir para a cama, reduzir os ecrãs, não é? Reduzir as luzes LED dos ecrãs, porque ativam muito cerebralmente, não é? Ficamos constantemente ativados, são muitos estímulos visuais, muitos estímulos auditivos. Tentar reduzir a luz dos ecrãs, ok? Quando dormimos no sofá e vamos a ver televisão, vamos acordando, adormecendo, é o pior que podem fazer, porque vão sendo estimulados pela televisão, parece que não estão a dormir completamente. Portanto, tentem evitar o adormecer no sofá. Quando for a hora de ir para a cama, é a hora de ir para a cama, os ecrãs desaparecem completamente. Se precisarem de um despertador, coloquem o despertador, mas numa zona longe da cama, para os obrigar a levantar-se e a terem que o desligar,
ok? Portanto, a hora de acordar deve tentar ser sempre a mesma todos os dias, e se vocês tentarem e precisarem dormir mais um bocadinho, nunca alonguem mais do que 20 minutos, meia hora, e obriguem-se mesmo a tal. Vocês conseguem, porque se vocês conseguem obrigar-se a outras coisas, vocês também se conseguem obrigar a isto, ok? Portanto, a motivação não é algo que aparece do nada. Uma bicicleta, para se pôr a andar, vocês têm que começar a pedalar, e não há ninguém que a pedale por vocês, ok? Eu sei que é muito difícil fazer isto, mas é o tentar evitar levar os problemas para a cama, ok? Portanto, tentarem escrever esses problemas, se tiverem que escrever esses problemas em vários papelinhos, tá bem? Esconder esses papelinhos dentro de um saco ou dentro de uma gaveta, deixá-los lá e dizer assim, agora vais ser tu a tomar conta deles. Portanto, ficam aí, amanhã volto a preocupar-me com vocês. Portanto, e no dia a seguir, um a um, voltam a ler os vossos problemas e rasgam-nos, queimam-nos, deitam-nos fora, certo? Portanto, ajuda muito escrever sobre os vossos problemas, ok? Portanto, efetivamente já vos tinha dito também que evitar cestas que ultrapassem 20 minutos, é bom fazer cestas de 20 minutos são muito autorreguladoras, mas tentar que elas não ultrapassem os 20 minutos. Algo também muito importante é que o próprio quarto tenha um ambiente bom, portanto tentem manter o vosso quarto limpo, tentem manter o vosso quarto arejado, tentem manter a cama a uma temperatura adequada para vocês, não muito quente nem muito fria. Portanto, há pessoas que se aquecem muito, precisam de muita roupa de cama, isso não faz bem, mas passar frio também não. E tentem utilizar um colchão adequado às vossas necessidades. Agora, quando começamos a sentir os efeitos da noite, começa a ser produzida melatonina. Essa melatonina é inibida pelos nossos ecrãs, pelas luzes dos ecrãs, telemóveis. Portanto, evite os ecrãs, vá progressivamente diminuindo a luz. Portanto, se tiver um candeeiro grande, um candeeiro grande, comece a desligá-lo a partir de certa hora e utilize um candeeiro pequenininho, não é? Até que o desligue completamente. Se quiser, utilize uma vela aromática com um cheirinho agradável para si, que se vá, portanto, progressivamente ardendo, vá respirando até apagá-la. Portanto, o objetivo é ir reduzindo a luminosidade, dormir no escurinho, com os estores para baixo, sem aparelhos eletrónicos. Também tenho aqui registado para não fazer esforço antes de dormir. Portanto, as tais atividades físicas devem ser feitas de manhã, atividades físicas moderadas, reguladas, para começar devagar. Isto porquê? Porque eu noto que atualmente somos todos atletas, somos todos padeiros. Hoje em dia temos todos que fazer alguma coisa e vocês não têm que fazer nada. Portanto, vocês não têm que ser uma coisa que vocês não são. Não precisam de agora viver na urgência de ser alguma coisa que vocês não eram, tá bem? Portanto, basta que vocês acordem, que façam uns alongamentos, que façam 10, 15 minutos de um treino suave. Portanto, vão devagar, vão com calma, não precisam de ser agora Rosa Mota, nem aqueles, portanto, personal trainers das televisões. Vão devagar. O objetivo é que essa atividade física moderada inicial sirva precisamente para ativar o vosso corpo numa fase de manhã. E é claro, portanto, aquelas dicas típicas de uma alimentação saudável, porque a alimentação está ligada com o sono. Têm que tentar reduzir, fazer refeições ao jantar que não sejam muito pesadas, né? Não vão com o estômago cheio para a cama. Tentem comer menos a partir de uma certa hora. Uma alimentação mais saudável, ao nível de fibras, rica em fibras, frutas, legumes. Não abusem dos açúcares, não abusem dos processados, está bem? Evitem os consumos de álcool, de cafeína. E algo que também tenho aqui que vos recomendar é, sem dúvida alguma, que procurem sempre o sol. Eu sei que muitos de nós não temos varanda, muitos de nós não temos jardim, mas temos certamente todos uma janela. E ainda que nem sempre o dia esteja propício a grandes banhos de sol, certamente que nós podemos sempre pelo menos ir à janela, receber um bocadinho de ar puro, um bocadinho de luz solar, porque essa vitamina D faz-nos bem. Portanto, tentem que uma das primeiras coisas que vocês e os vossos familiares façam quando acordam é procurar a luz solar que tantas vezes nós recebemos e não nos apercebemos dela, nem a valorizamos, ok? Pronto.
Eu também gostaria de fazer um vídeo, não é este, em que vou propor algumas atividades de meditação e relaxamento. Para já, sinto que falei de tudo aquilo que era preciso, portanto, falei dos sonhos, falei do porquê das vossas dificuldades ao nível do sono estarem a acontecer, deixei-vos várias dicas, falei do papel também da medicação, falei das rotinas e dos processos de higiene do sono. E aquilo que me resta é, portanto, pôr-me à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Irei esclarecê-la, como é lógico, e digo mais uma vez que esta fase é muito complicada. Eu estou com vocês nesta fase. Eu também estou a ter as minhas dificuldades, sempre tive algumas dificuldades ao nível do sono, durmo muito. O meu problema não é de adormecer, é mesmo de obrigar-me a acordar. Também me é difícil estar confinada em casa, também sofro com a minha ansiedade, como é lógico, abraço, a respeito, faz parte de mim, mas também tenho momentos em que perco um bocadinho a minha cabeça, sou um ser humano, somos todos, até mesmo nós, os profissionais de saúde mental. Estou aqui para qualquer dúvida que tenham e se precisarem de ajuda mais especializada, eu volto a relembrar que neste momento as consultas de psicologia estão muito mais acessíveis para todos vocês, porque nós conseguimos responder às vossas dificuldades. Não fiquem em silêncio, procurem ajuda, deixem-nos ajudar-vos, vai tudo correr pelo melhor e alguma coisa que precisem, sabem que podem contar comigo e com a equipa da Psique. Beijinho.